agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amores, tudo bem? Boa noite com vocês, espero que estejam todos bem. É com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho da Fraternal. Evangelho esse que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, né? Mas que também vocês podem nos acompanhar em qualquer momento, em qualquer oportunidade que você tenha, acessando as mídias e o nosso site da www.fraternal.net.br. Lá, a qualquer momento, em qualquer instante, você pode nos acompanhar, não só o Evangelho, mas também todo o nosso conteúdo, as nossas palestras, programações que nós temos. É um site muito fácil de você navegar. Você pode constantemente consultar os nossos conteúdos e pedimos que sempre que você fizer isso, se você puder, deixa lá um comentário, deixa lá um parecer, porque isso é muito importante para nós como um retorno daquilo que nós apresentamos para vocês. Tá? Para começar, eu vou já passar o texto do nosso Evangelho para que você aí em casa possa se programar para ir acompanhá-lo junto, se estiver fazendo isso junto conosco, né? Eu vou passar, hoje nós vamos fazer o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, os itens 8 e 9, não ir aos gentios. Para quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo o texto sempre segue direitinho, bonitinho, para você acompanhar. E quem não tem acesso no YouTube, pode acompanhar pelo Evangelho, que a gente sempre usa o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? Eu sou a Márcia e hoje eu vou fazer a condução do Evangelho, acompanhada dos meus amigos, a Kátia. Olá. E o William. Olá. Tá? Eu vou já pedir para que o William, você pode fazer para a gente a nossa prece de início, fazendo um favor, William? Um prazer. Então, amigos, vamos em primeiro lugar agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui na Fraternal, para o estudo do Evangelho no Lar, que é uma oportunidade gigantesca que todos nós temos de melhorarmos, de levarmos uma palavra de paz, de amor e carinho para os nossos amigos. E vamos pedir para que nossos amigos no plano espiritual possam nos dar todo o suporte necessário. Vamos pedir para que nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza está conosco aqui nesse momento, nos oriente e que conduza o nosso estudo da melhor maneira possível. E com a oração que Ele nos deixou, daremos início ao nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje eu vou ler o texto aqui. Item 8. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: Não ireis no caminho de gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecerem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 7. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos
que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava esta base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Bom, meus queridos, esse texto é um pedacinho bem pequeno do não pôr a candeia debaixo do alqueire. Tá? Aí, hoje, ao lê-lo e ao analisar, procurando alguma coisa, eu também achei uma frase de Chico que eu achei bem interessante. A felicidade não está no que possuis, e sim no que dás. E ainda assim, não tanto no que dás, mas no modo como que dás. Aí, pensando numa coisa e na outra, qual seria a junção desse texto? O que Jesus disse aqui para os apóstolos? Para eles não desperdiçarem o seu tempo e nem as suas energias, tentando convencer as pessoas que ainda não tinham tido nenhum acesso às palavras e às diretrizes de Deus e de Jesus, porque o que aconteceria? Eles iriam se desgastar, eles estariam jogando as palavras pregando a boa nova, a palavra de Jesus, colocando a situação de fé, de amor, de caridade, que era tudo que Jesus pregava naquele tempo, eles iam jogar essas palavras ao vento, não iria dar os resultados que Jesus queria e que era necessário naquele momento. E aí, juntando com essa frasezinha aqui, eu consegui entender o seguinte: Jesus era muito sábio. E por que ele colocava isso? Porque a felicidade dos seus apóstolos era muito importante. Quando a gente vai colocar as palavras para alguém, se essa pessoa não está receptiva em ouvir, se o coração dela ainda não está aberto, preparado para isso, a gente tem um desgaste muito grande. E aí, além de não dar resultado, a gente também se torna tão inferior, mas a gente se sente diminuído e acaba tendo desânimo. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que esses apóstolos ficassem cada vez motivados para que eles pudessem cada vez mais ser a luz do seu caminho. Por que a candeia tem que estar sempre acima para que ela ilumine? E todos nós somos luz. Então, se a gente é luz, quanto mais alto, quanto mais pessoas nós conseguimos atingir o coração dessas pessoas, melhor vai ser para todos nós. E aí a felicidade está nisso. Quanto mais feliz nós estivermos, mais preparados e mais motivados nós estaremos e nos sentiremos em levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ao que Ele quer que a gente coloque, que é a distribuição da paz, do amor, da fé, da caridade a todo mundo. Então, por que Ele colocou isso, né? Prega naquele chão que já foi fecundado, naquela terra que foi preparada, porque você vai estar tendo um resultado muito maior e também você vai se sentir melhor, você vai conseguir mais motivado para continuar a fazer a espalhar tudo isso que Jesus nos ensinou e que Ele quer que a gente faça. E aí, meus amores, o que a gente pode discutir disso também? Não, muito bem colocado por você, né? Esse pensamento, esse caminho. Então, para acrescentar, né? O que eu posso acrescentar aqui? Num primeiro momento, dentro da leitura, a gente tem que
imaginar a época de Jesus, como era, né? O que seriam os gentios seriam os pagãos, né? Onde se cultuavam vários deuses, não havia o Deus único, né? Então, eu acho que por conta da dificuldade que seria em levar a palavra de Jesus, de Deus Pai, como o Deus único de todos, seria muito mais difícil. Então, o grande propósito aqui nessa colocação dele é que, realmente, para não desperdiçar as suas palavras em um solo que teria muito mais dificuldade em ser trabalhado, sendo que você já tinha um solo preparado naqueles que eram já convertidos ao Deus único, já crentes, já tinham um aprendizado ali, um trabalho iniciado, né? E ele mesmo, na última frase, que eu acho bem importante aqui, fala: mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Quer dizer, eles foram pregar aos pagãos, né, aos gentios. Mas naquele primeiro momento, Jesus queria que eles aproveitassem melhor o trabalho, né, do evangelho deles, né, dentro daqueles que já estavam preparados para ouvir, né. E com efeito a gente vê depois, mais tarde, o grande trabalho de Paulo, né, que tem o título de apóstolo dos gentios, né. Exatamente. Ele foi fazer realmente todo esse trabalho de forma a que ele se dedicou inteiramente até o final dos seus dias como encarnado, né? E são palavras. Complementando aqui o que você falou, até aquele momento, nem todos estavam preparados para ouvir o que precisavam, e nem os apóstolos também tinham essa preparação tão grande para conseguir convencer aqueles que ainda não tinham feito, não sabiam do caminho, não estavam preparados. Seria um desgaste muito grande para todos, né? Sim, com certeza. E aí, o que vem? Depois da gente, né, ter essa leitura da época de Jesus, o que ele quis dizer aos seus apóstolos ali naquele início, a gente vem e tem que traçar um paralelo com os dias atuais, sim, né? E o que seria esse paralelo com os dias atuais? A nós que já estamos, vamos dizer assim, encaminhados nos ensinamentos, nas lições de Jesus, o que é mais eficaz para a gente trabalhar esses ensinamentos? O meio em que nós estivermos inseridos, nossos amigos, nossos familiares, nossos pares, né? Então eu acho que assim, para ganharmos força, né, em seguir os ensinamentos de Jesus, em seguir ele como modelo e guia, que tanto nós falamos aqui, o ideal é a gente realmente iniciar com os mais próximos, e o mais próximo de todos somos nós mesmos, sim, né? E a gente estando preparado, né, melhor preparados, nós mesmos, e diante do nosso círculo mais próximo, aí sim a gente poder estar levando para mais pessoas, né? Um exemplo também é bem o centro espírita, né? Sim. A pessoa que chega lá pela primeira vez, ela normalmente chega com alguma expectativa pessoal, né? De um momento de dor, né? É o que a gente sempre fala, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Em geral, as pessoas chegam ao centro pela dor e não necessariamente preparadas para ouvir os ensinos de Jesus. Ali a dor foi o artifício, vamos dizer assim, da espiritualidade para levar essa pessoa a chegar até ali. E não necessariamente essa pessoa vai se tornar espírita estando ali, né? Ela vai... O legal, né, o bacana que eu acho assim do centro espírita, que ninguém precisa ser espírita para estar ali dentro. Qualquer um pode chegar até lá, sim, desde que chegue com o coração aberto a ouvir as palavras de Jesus,
seus ensinamentos traduzidos ali pela ótica da doutrina espírita, né? E quem sabe um dia também se tornarem, mas não necessariamente. Estar aberto a aceitar todas as lições e tudo que o Espiritismo prega também, né? Sim, acho que é essa leitura que eu faço aqui dessa lição. E você, meu amigo? Então, as minhas amigas da mesa me deixaram encurralado. Mas é bom isso, né? Traz abertura para a gente expandir o nosso raciocínio, né? Sim. A Kátia colocou que a gente, primeiro, eu acho que é importante sim a gente traçar esse paralelo. Primeiro, entender a relação de Jesus com o povo da época, né? Quando como ele sempre colocava em parábolas, e ele novamente cita que não se deve deixar a candeia debaixo do alqueire, tem várias formas da gente interpretar, de analisar essa mensagem dele, né? Com certeza ele deve ter colocado, acho que essa parábola para o melhor entendimento possível na ocasião. Mas, a princípio, o que eu consigo enxergar? A candeia como a luz da verdade, tá certo? Que seria a mensagem dele, o Evangelho de Cristo, né? Ou seja, levar essa luz adiante, não escondê-la de ninguém. Ou seja, nós temos que compartilhar essa luz com os demais. E por que a outra de não ir aos gentios, né? Talvez a estratégia que ele tenha utilizado é justamente para facilitar um pouquinho a questão do trabalho dos apóstolos, porque já existia um preparo que já havia acontecendo há alguns anos, dezenas e centenas de anos, através dos profetas, né? Então, ou seja, os judeus já estavam acostumados a ter a unicidade divina, ou seja, eles acreditavam no único Deus, diferente dos pagãos não hebreus que cultivavam deuses diversos, né? Deus da terra, Deus do sol, Deus do mar, Deus, enfim. Já existia um entendimento espiritual melhor, né, por parte dos judeus. Então acho que essa foi a intenção de fazer com que a mensagem chegue mais rápido, aonde já está a terra preparada, né, onde, como ele quis colocar, né? Então acho que a intenção foi essa. Só um acréscimo. Não só essa, eu acrescentaria, de que foi para que eles não desanimassem, os apóstolos. Então eles estariam mais estimulados, levando a palavra para aqueles que estavam preparados. Porque se fossem levar naqueles que tinham que ser trabalhados, ia ser muito árduo o trabalho. Ia desanimar e talvez eles sucumbissem. Essa foi exatamente o entendimento que eu tive, da felicidade, deles continuarem felizes, encontrar uma felicidade dentro de si, para continuar, serem estimulados e continuar essa pregação. Sim. Exatamente. Então, aí se a gente for fazer um paralelo, né, com a nossa vida atual, a gente continua tendo os mesmos personagens que a gente tinha há 2000 anos atrás. Nós temos a mesma dificuldade que Jesus observou, a gente ainda tem. Talvez num grau um pouco diferente, mas temos a dificuldade. Tem tanta gente que está precisando abrir o coração para receber a palavra e o Evangelho de Jesus, né? Para fazer a sua reforma, para respeitar melhor o irmão, para a gente evoluir espiritualmente. E a gente percebe que ainda tem muitos pagãos ainda, né? Sim. Tá certo? Olha, e tem muito cristão pagão. Sim. Isso é o pior de tudo, né? Tem cristão se pagando de pagão, né? Palavras ao vento. Exatamente. Está faltando um pouco exercitar, tá certo? Está faltando tirar
esse alqueire, deixar essa candeia mais livre, essa luz do conhecimento das palavras de Jesus, né, que entre no coração de cada um da gente, né? Porque primeiro se iluminar. Precisa acontecer isso nas famílias, principalmente dentro da casa de cada um de nós. É difícil, mas a gente teria que levar o conhecimento. Na verdade, eu até pensei hoje sobre uma coisa e eu acho que eu pensei certo. Não deixar a candeia debaixo do alqueire dar testemunho. Ser exemplo. Dar testemunho. A gente tem que ser testemunho dessa luz. Sim. Né? E é o que está faltando. A gente precisa testemunhar um pouco mais para as pessoas mais próximas, que é o mais fácil. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Né? É verdade. E é o mais importante, né? Aquela pessoa que você divide o seu dia a dia, que você divide a sua casa, que você divide a sua vida, aquelas pessoas que estão sempre tão próximas, né? Voltando ao que você falou, hoje em dia existem muitos lares cristãos, existem, claro, mas hoje em dia eu vejo que muitas pessoas têm medo, algumas têm até receio de falar em Deus e falar em Jesus e colocar o nome dele e as atitudes dele no dia a dia, trazer isso em conversas familiares. Muita gente, cada vez mais, pela própria situação do dia a dia da vida, vai deixando isso um pouco de lado, não tem um tempo para ele, né? Que a gente percebe que faz tanta falta nos lares e tantas situações da vida de cada um de nós. Então, realmente, como o William disse, colocar a candeia dentro de si e iluminar a todos. Né? Iluminar a todos. Por que a gente tem uma boca e dois ouvidos, Sim. né? É para que a gente fale menos e escute mais. E principalmente que a gente escute mais as nossas próprias Sim. palavras. E ouvindo as nossas palavras, que elas não sejam vãs para nós mesmos. Que a gente entronize, né? Tenha isso internalizado e possa refletir Jesus para os nossos, né? Sim. Porque essa é a reforma íntima. Exatamente. É a gente mudando e a nossa atitude mudando diante dos nossos daqueles que nos são mais próximos, a gente se torna exemplo. E sendo exemplo, a pessoa vai prestar atenção na gente. É uma sequência, né? Você influencia um, quem influencia outro, quem influencia o outro, e a energia passa, exatamente. A corrente do bem, a corrente passa, a energia passa para todo mundo, né? E aí a gente pode estar brilhando a nossa luz, como exatamente. Jesus pediu, né? Sejamos luz, né? Sim, então vamos lá. Bom, meus amores, mais alguma coisa? Alguém quer colocar mais? Não? Se a gente for colocar, nós teremos a noite toda, né? A gente tem assunto. Iremos longe. Bom, meus amores, então é isso. Mais uma vez, nós, como sempre, colocamos um assunto em pauta, discutimos, cada um dá a sua opinião, e essa é a intenção desse evangelho. Cada um dá um pouquinho de si para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre cada assunto. Então, assim, eu vou pedir para a Kátia fazer a nossa vibração para que a gente possa dar uma sequência. Pois não, vamos lá. Então, nesse momento, mais uma vez, elevamos os nossos pensamentos a Jesus, a Maria, ao nosso Pai Celeste, aos nossos bons amigos espirituais que sempre nos acompanham. Elevamos nossos pensamentos a eles e pedimos que nesse acompanhamento que nos fazem, nos fortaleçam na fé, nos fortaleçam no propósito de nos melhorarmos intimamente e demonstrarmos essa nossa melhoria àquele que está ao nosso lado, àquele que está ao nosso redor, aqueles a quem devemos chamar de irmãos, pois todos nós, todos os seres, espíritos criados por Jesus, por Deus, aliás, né, e iluminados pelos ensinamentos de Jesus, somos irmãos. Então, que possamos ter a atitude condizente com o irmão. Então, que possamos ser exemplos
né, bons exemplos a esses nossos irmãos, que possamos levar a paz e as palavras a paz contida nas palavras de Jesus a esses nossos irmãos, e quem sabe com isso, de pouquinho em pouquinho, possamos estar iluminando o nosso próximo, e esse levando também, se iluminando e levando essa luz a outro e a outro, e façamos com isso iluminar a luz dos ensinos de Jesus ao maior número de pessoas possível. Então, que esse nosso momento tão profundo, tão de conexão com os ensinos de Jesus, se prolongue em nossos dias, em nossa semana, e se firme em nossos propósitos, e que realmente possamos estar levando ao maior número de pessoas possível a boa palavra, a palavra de Jesus, a boa nova que Jesus nos trouxe. E com a prece de Francisco, vamos pedir licença para terminar o Evangelho no Lar de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus amigos, a gente vai encerrando esse Evangelho, nos sentindo extremamente fortalecidos, abençoados, para que a gente tenha mais uma semana iluminada, no nome de Jesus. E agradecemos a companhia de vocês, aguardamos vocês para a próxima semana. Estejam com Deus, fiquem em paz. Até lá. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.